Hoje eu venho falar de um dos assuntos mais presentes nas rodas sociais de hoje, que mais geram polêmica e que mais apresentam incoerências: o feminismo. Eu sou sincera em dizer que levei tempo para criar coragem em falar sobre isso, porque normalmente citar algumas constatações sobre o feminismo gera uma explosão de fúria e revolta. Bem, iniciemos pelo principal discurso da bandeira feminista: igualdade de direitos. De fato, muitas mulheres do passado foram as responsáveis pelas conquistas de muitos direitos que nós, mulheres de hoje, temos. Se não fosse a luta dessas mulheres, quem sabe nós ainda nem tivéssemos voz na política ou mesmo em quase nada, e eu concordo plenamente com isso. Mas o fato de uma mulher ter tido a garra para lutar por liberdade e direitos e para mostrar sua força intelectual e política não quer dizer necessariamente que ela se considere feminista, ou pelo menos que defenda a ideologia feminista na totalidade. Mas não quero perder tempo tentando provar quem foi e quem não foi feminista, porque ao fazer isso eu estaria entrando em um embate perigoso entre feministas e não feministas, porque um lado vai defender com excelentes argumentos que determinadas lutas foram feministas, e do lado oposto virão aqueles dizer também com excelentes argumentos que essas lutas não foram feministas, mas sim femininas. E a briga vai continuar eternamente. A questão, e não há como ignorar tal fato, é que vejo no feminismo de hoje, ou quem sabe em algumas feministas de hoje, um contrassenso enorme a respeito do que elas dizem defender. Eu não vejo problema se você se considera feminista e de fato lute pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e respeita ambos na mesma proporção, porque para mim pouco importa a definição da sua atitude. O mais importante é o que acontece na prática. E eu acho muito incoerente alguém se auto-intitular feminista e dizer que luta por igualdade entre os sexos e liberdade feminina, mas na prática generaliza, dizendo que todos os homens são estupradores em potencial, ou manda os homens calarem a boca quando estão em público ou em um grupo de maioria mulheres. E se for o contrário, sabe? E se um homem mandar a mulher calar a boca? É ruim, né? Eu acho absurdo. E por isso acho absurdo a mulher fazer o mesmo com um homem. Mas o contrassenso vai ainda mais longe, porque já vi feministas discriminando, humilhando ou até desejando morte e estupro a mulheres quando não concordam, por exemplo, com o aborto, com o sexo imoderado ou com outras bandeiras do movimento feminista. Também acho estranho dizerem que lutam contra a violência doméstica, mas acham graça quando um homem apanha de uma mulher. Ou você realmente acha que isso não acontece? Ou então exigem respeito, mas vão, por exemplo, a igrejas e cospem todo tipo de ofensas e agressões contra padres e pastores enquanto eles estão lá quietos no canto deles? Ou reivindicam direitos, mas barram o direito de outras pessoas, como o de ir e vir, por exemplo, com atitudes grosseiras e vulgares, como urinar em público ou em salas de aula, impedindo o acesso de estudantes para estudar e trabalhar, na tentativa de obrigar todo mundo a aderir a determinado protesto. Antes de ser taxada de machista, só porque eu não concordo com essas atitudes que acabei de descrever, eu preciso deixar bem claro uma coisa. O fato de alguém não defender o feminismo não o torna machista automaticamente. Espero que você entenda isso. Só porque eu não defendo a aniquilação dos homens, só porque eu não sou a favor do aborto, só porque eu acho importante o recato de mulheres e homens, que fique bem claro, ou só porque eu acho bonitas as atitudes gentis de homens para com as mulheres e de mulheres para com os homens, não quer dizer que eu afirme que os homens são superiores. Ah, mas no passado as mulheres foram oprimidas pelos homens. Sim, mas que bom que foi no passado e que hoje as coisas mudaram, ou estão mudando, pelo menos entre a maioria da sociedade. Ou pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque em muitos lugares, por exemplo, no Oriente Médio, principalmente, a opressão de homens sobre as mulheres ainda é uma forte realidade, né? Infelizmente. Mas então daí vão vir as feministas dizer que as coisas estão mudando graças ao feminismo. Pode até ser, mas eu não acredito que quaisquer lutas tenham sido vencidas com os peitos de fora, com agressões físicas ou verbais ou com atos vulgares em público, mas sim porque mulheres com bom senso foram buscar seus direitos, foram argumentar. As mulheres que lutaram no passado por igualdade de direitos, fossem elas feministas ou não, conseguiram ser ouvidas porque usaram as palavras certas. E não podemos deixar de reconhecer que no início das conquistas femininas, quando as mulheres não tinham direito a quase nada e só podiam fazer determinadas coisas com o consentimento dos homens, foram exatamente alguns desses homens não machistas e que também apoiavam a igualdade entre os sexos que ajudaram as mulheres a se libertarem do machismo opressor.
Então, cara feminista radical ou femista, né, como dizem, se você quer aniquilar os homens, deseja a morte ou a violência a uma mulher que quer ser dona de casa, mãe, ou não concorda com o aborto, ou discorda dessa necessidade de superioridade das mulheres sobre os homens, pare de dizer que você luta por direitos iguais, porque ter uma opinião, mesmo que ela seja diferente da sua, é um direito da mulher e de qualquer pessoa. Entende? Se você diz que luta pelos direitos das mulheres, mas não aceita que elas tenham uma opinião contrária à sua, você não está lutando pelas mulheres, você está lutando pelas mulheres que tenham a mesma opinião que você. Se você diz que luta pela liberdade das mulheres, mas não admite que elas queiram, por livre e espontânea vontade, ser mães, esposas, donas de casa, recatadas, cristãs, por exemplo, então você não está lutando pela liberdade das mulheres, você está impondo as suas ideologias e exigindo que todas as mulheres as aceitem e as adotem. E se as feministas querem lutar para que estupradores e os machistas, que ainda existem, claro, né, parem de estuprar e oprimir as mulheres, por que então não lutam para que as leis sejam mais severas contra estupradores? Por que então não lutam para que os direitos de todos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, etc., sejam respeitados de forma imparcial? Ou por que não lutam por mais educação moral na sociedade, ensinando que não existe esse negócio de superioridade entre homens e mulheres, mas sim peculiaridades distintas e naturais. O que eu vejo na prática não é luta por igualdade, é uma luta de poderes. Uma luta para que as mulheres da bandeira feminista, ou seja, as mulheres que digam amém para tudo que o feminismo prega, estejam autoritariamente acima, e não somente dos homens machistas, mas de todos os homens. E não somente de todos os homens, mas também de todas as mulheres que não concordem ou não adotem o feminismo. Então, se você quer ser respeitada pelos homens ou pela sociedade em geral, por que não influenciá-los com o mesmo respeito que exigem ao invés de buscar vingança? Por que revidar com as mesmas coisas ridículas e condenáveis que os homens machistas fizeram no passado, né? E por que os homens de hoje, que não tem nada a ver com o que os homens do passado fizeram, têm que pagar o pato? E por que os homens que não são machistas precisam pagar a conta daqueles que são? Porque as feministas colocam todos os homens no mesmo saco, sabe? São coisas que eu não entendo. Mas eu concluo o seguinte: as feministas radicais ou feministas não querem lutar pelos direitos das mulheres, elas querem lutar pelos direitos delas, do que elas querem, fazendo o que bem entendem, na hora que bem entendem e do jeito que bem entendem. Como provar que determinada atitude é errada com exatamente a mesma atitude, apenas com a alternância de papéis? Seria o mesmo que ensinar que é errado bater, batendo. Então, se a luta feminista for de fato por igualdade de direitos, eu as apoio sem questionar. Mas se for para se sobrepor, humilhar ou desqualificar outras pessoas, até mesmo outras mulheres, simplesmente por pensarem diferente, aí eu não consigo. Porque daí foge totalmente do que elas pregam na teoria. E aí, de fato, eu prefiro declarar em alto e bom som que eu não apoio o feminismo, porque daí é uma contradição enorme. Seria ridículo dizer que não existe abuso de homens contra mulheres, quando, na verdade, as estatísticas mostram que o abuso ainda existe com força, mas é ridículo também incluir todos os homens no mesmo patamar, como se todos compactuassem com esse problema. E quando as feministas buscam acabar com o problema, utilizando como discurso o ódio contra homens e mulheres que não pensam como elas não estão acabando com o problema, elas estão simplesmente criando outro. Então eu acho que eu já me alonguei demais, peço desculpa se eu fui muito repetitiva, mas queria deixar bem claro minha posição contrária ao radicalismo de um feminismo que espalha ódio. Lembrando que eu estou no Facebook, no Instagram e no Twitter como @chickenbox e o e-mail é chickenbox@gmail.com. Fácil de lembrar, né? Espero comentários, pode ser concordando ou discordando, sem problema. Sempre falo isso, que você pode discordar de mim, desde que seja com respeito. Então beijos e até a próxima!